enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha todos os dias nesta página, neste canal, sobre a reflexão da Palavra de Deus. A você, nessa sexta-feira, paz e bem. A você que está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você gostou, se está gostando, se quer ficar por aqui, aproveite. E se gostar, clica no compartilhar, inscreve-se, dá um joinha, comente, façamos juntos, você e eu, com que esse canal cresça ainda mais, com que ele chegue a muitas e muitas casas, muitas e muitas pessoas, e que muitos possam então conhecer a palavra de Deus, conhecer o mistério revelado por Deus através de Jesus e através da palavra que é o Cristo. Pois bem, hoje sexta-feira, queridos irmãos e irmãs, último dia da semana, claro, amanhã sábado, mas temos hoje como mensagem central Jesus, o pão da vida. Engraçado que quando eu sentei para fazer o vídeo, aí que eu reparei que eu estava com uma camiseta da primeira Eucaristia. Quando eu li o Evangelho, eu falei, olha aí, tem tudo a ver. Até mesmo a própria frase, eu sou o pão da vida, pertence a esse discurso do pão da vida. Porém, hoje Jesus fala, o Evangelho nos fala sobre a multiplicação. Nós vamos ler o Evangelho e depois, logo em seguida, então, o padre vai explicar um pouquinho sobre a palavra e fazer a nossa reflexão. Vamos então ler hoje o Evangelho um tanto que longo, nós sabemos, o Evangelho da multiplicação dos pães, tirado do livro de João. O capítulo é o capítulo 6, sempre o discurso do pão da vida é o capítulo 6 inteirinho, mas o começo do discurso, quando Jesus então, antes de mais nada, ele reparte o pão, multiplica os pães. Depois então, passando, ele fala que ele é o pão da vida. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo.
mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, quando eu fazia a leitura do texto, antes ainda de começarmos aqui a gravar, passou pela minha cabeça a seguinte pergunta que não é minha, obviamente, mas eu tenho certeza que alguns de vocês devem até se perguntar. Padre, há uns dias atrás, o Senhor disse para nós que todos os textos do Novo Testamento, do tempo pascal, falariam de Jesus ressuscitado ou de alguma coisa que tivesse a ver com Jesus ressuscitado. Mas aí o Senhor está falando da multiplicação dos pães. Por quê? Então a primeira resposta é essa daqui. Antes de mais nada, os evangelhos não são um jornal, uma reportagem que aconteceu naquele momento e João estava ali com um pedaço de papel e uma caneta na mão. Vou até pegar uma caneta aqui para a gente fazer. Não estava João com um pedaço de pergaminho e com uma pena na mão escrevendo: Jesus atravessou o mar, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Não. Nós temos que nos lembrar e nos recordar, e isso qualquer pessoa que estudou um pouquinho teologia vai dizer para vocês, nós temos que nos recordar que os evangelhos, que o Novo Testamento inteiro foi escrito à luz da ressurreição. Então, os apóstolos, os discípulos, com o caminhar, olharam para o evento da ressurreição e escreveram, leram, releram e colocaram no papel à luz da ressurreição de Cristo aquilo que hoje nós entendemos e temos como Novo Testamento. Por isso, tudo aquilo que foi escrito, inclusive antes mesmo da ressurreição de Jesus, o evangelho da infância, da adolescência, a anunciação, os milagres, tudo foi escrito à vista, à luz da ressurreição, que tinha acontecido pelo menos 35 anos antes disso tudo que está escrito. Então, quando nós ouvimos João, e eu já disse para vocês uma vez e repito, em João não existem milagres, em João existem sinais, e são sete os sinais de João. A multiplicação dos pães, se eu não me engano, de cabeça talvez assim, o padre se confunda, mas se eu não me engano é o 5º sinal em João. O primeiro é as bodas de Caná, são as bodas de Caná. E o último sinal é a própria crucificação e ressurreição de Jesus. Então, a multiplicação dos pães é o 5º sinal. E ele diz então o quê? O evangelista João, ele quer mostrar que Jesus de fato é o verbo que estava em Deus no início do evangelho de João. O verbo que estava em Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele quer provar então que é este mesmo verbo que morreu, foi entregue pelo tribunal, foi morto, crucificado, ressuscitou, ascendeu ao Pai, enviou o Espírito Santo e caminha conosco até os dias de hoje. Essa é a intenção do evangelista João. Por isso, quando ele fala da multiplicação dos pães, ele tem em vista o quê? Estava se aproximando o início do evangelho de hoje. Estava se aproximando a Páscoa, a festa dos judeus. Ele tem então em vista o quê? O dia da morte e da entrega de Jesus. Aquilo que nós celebramos há 2 semanas atrás. A quinta, sexta, o sábado e o domingo da ressurreição. Então, Jesus, quando multiplica os pães, na verdade, João, quando mostra que Jesus multiplica os pães e dá de comer a uma multidão, ele está querendo, na verdade,
nos ensinar que Jesus é o pão verdadeiro. Nós devemos lembrar também, isso é quase uma aula de exegese, mas não dá tempo de falar tudo nos pormenores. Quem sabe, depois, futuramente, quando a pandemia passar, nós podemos fazer isso via online, uma vez por semana. Mas então, voltando, João, ele tem em vista a provar que Jesus é o novo Moisés, que ele é aquele que faz com que as pessoas atravessem o êxodo, tenham um novo êxodo, atravessem a escravidão do Império Romano para o reino de Deus, do império das trevas e do pecado para a vida eterna, para a luz. Então, ele prova no seu evangelho que Jesus é o novo Moisés. Mas não somente Jesus é o novo Moisés, que faz o povo atravessar o mar vermelho a pé enxuto, ou seja, faz as pessoas atravessarem da escravidão do pecado para a vida eterna, para a ressurreição, mas também ele prova neste sinal que Jesus é o novo maná do deserto. Assim como ele diz há uns dias atrás, quando todos atrairei aos olhos a minha atenção, todos aqueles que olharem para mim. Como a serpente foi levantada no deserto, eu atrairei todos a mim. E de fato ele atrai quando é levantado no alto da cruz. Aqui, hoje, João quer mostrar que Jesus é o maná, que Jesus é o novo maná, que ele é este pão que alimenta as multidões na travessia desta vida, na travessia do deserto que é esta vida, rumo à terra prometida que é o paraíso, e que nós sempre poderemos contar com este alimento. É Ele mesmo quem é, ao mesmo tempo, o pão e o bom pastor, que oferta-se a si mesmo, reunindo todos, fazendo todos se sentarem na relva bonitinho e alimentando todos aquela multidão que era como ovelhas sem pastor. Então, João trabalha toda essa simbologia bíblica para provar que Jesus, de fato, é o Salvador da humanidade, é o próprio Deus que se fez um de nós e que se ofereceu para resgatar a humanidade toda das trevas que ela caminhava. Assim, então, o Evangelho de hoje, resumindo mesmo, o Evangelho de hoje nos mostra que somente quando nós abrimos o nosso coração e os nossos olhos à necessidade do irmão, é que nós podemos matar e saciar a fome do outro. Fome de pão, fome de Deus, fome de alegria, fome de vida eterna. Olha, gente, e nós estamos vivendo um período, de fato, que nós corremos um sério risco de não olharmos a necessidade do próximo. Com medo da pandemia, no início desta pandemia, nós vimos nos noticiários as pessoas que se aglomeravam nos supermercados, juntando nos carrinhos tudo aquilo que podia e que não podia, porque ia faltar comida, porque ia faltar alimento. Pessoas que aumentam o preço das coisas absurdamente para ganhar, para tirar vantagem em cima do sofrimento e da tragédia que nós estamos vivendo. E por isso mesmo o Evangelho de hoje vem nos dizer que nós devemos, se somos discípulos de Jesus, nós devemos fazer o contrário. Nós devemos partilhar. Com aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, nós devemos partilhar o que nós temos. E quantas pessoas, gente, estão passando necessidade nas nossas cidades, aqui em Irapuã, aí na sua cidade, seja ela qual for, basta você procurar que você vai encontrar. Então o Evangelho de hoje é um apelo: não pode chegar à vida eterna, não pode receber Jesus como pão da vida aquele que acumula para si. A partilha é necessária. Eu já postei um folderzinho da nossa paróquia dizendo isso,
que é necessário que nós façamos a caridade neste tempo de pandemia. E é uma realidade. Hoje não, ontem mesmo, eu recebi uma mensagem no meu celular, no meu particular, de uma pessoa dizendo que, padre, eu estou precisando, estou necessitada. E eu disse para ela, venha na secretaria amanhã, que no caso é hoje, para que a gente possa ver o que dá para fazer. Então aqui já vai o apelo do padre. A você de Irapuã, lembre-se, nós estamos necessitando de doações em alimento para matar a fome daqueles que têm fome. É verdade que tem muita gente sem vergonha, que quer aproveitar. Mas o pecado não é meu e não é seu. O pecado é de quem quer aproveitar. Que nós partilhemos. E você que está me assistindo, que é de outra cidade, vá até a sua paróquia. Entregue lá a sua doação em alimento. Porque você sabe que doando para as comunidades eclesiais, para as nossas igrejas, chegará ao destino certo. Então, que este evangelho aumente ainda mais em nós o desejo da partilha dos nossos bens, o desejo da partilha de tudo, inclusive desse vídeo que nós aqui estamos fazendo. Então, ao final do vídeo, mais um convite. Além de partilhar aquilo que nós temos, aqueles que menos têm, os menos favorecidos, que você possa também mandar esse vídeo, enviar esse vídeo a alguém que está precisando de um alento, de uma palavra de conforto. Amém? Um beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.